No século XVIII, na Inglaterra, viveu um cara chamado Phineas Gage. O Phineas Gage era um operário que trabalhava na construção de uma ferrovia. E o que aconteceu? Numa certa tarde de segunda-feira, o Phineas Gage estava preparando alguns buracos com pólvora para explodir tudo, derrubar um monte de árvore para que a ferrovia pudesse ser construída. Mas o que aconteceu foi uma tragédia. Quando ele estava socando a pólvora dentro do buraco, ele estava fazendo isso com uma barra de ferro. Esse aqui aconteceu? A barra de ferro, ela raspou na parede do buraco e aí saiu um monte de faísca. E aí essas faíscas pegaram na pólvora e pum, na cara do Phineas Gage. E aí sabe o que aconteceu? A barra de ferro que estava na mão dele perfurou o crânio dele e a parte frontal do cérebro. E aí você deve estar pensando, pô, Phineas Gage, o cara morreu. Não morreu. Depois de 6 semanas, ele estava totalmente recuperado do acidente. Só que teve um problema. Antes do acidente, o Phineas Gage era um cara simpático, tinha amigos, super trabalhador, super tranquilo, super na paz. Depois do acidente, ele se tornou uma pessoa extremamente mal-humorada, ficava brigando com todo mundo, preguiçoso, não queria mais trabalhar. E a partir daí, os cientistas da época começaram a perceber que a parte frontal do cérebro ela tem uma importância significativa na definição do caráter e da personalidade da pessoa. Claro, antes dela ser afetada, o Phineas Gage era um. Depois de afetado, o Phineas Gage se tornou outro. O cérebro, que é apenas um dos vários órgãos que nós temos formando o nosso sistema nervoso. E botam sangue nesse olho, porque depois da vinheta tem sistema nervoso pra você. O sistema nervoso central, ele tem uma estrutura que nós chamamos de massa cinzenta e massa branca. A massa cinzenta é a região do sistema nervoso central aonde estão os corpos celulares do neurônio. É só guardar. Cinzenta começa com C, C de corpo celular. E a massa branca é onde estão os axônios dos neurônios. Um detalhe muito importante. No nosso cérebro, a massa cinzenta está por fora, na parte mais externa, e a massa branca está na parte mais interna. Na medula nervosa isso inverte, ou seja, a massa cinzenta fica por dentro da medula nervosa e a massa branca ela fica por fora. Além do sistema nervoso central, nós temos o sistema nervoso periférico, que são os nervos que irradiam do sistema nervoso central e se espalham por todo o nosso corpo. Além desses nervos, nós temos estruturas que nada mais são do que conjuntos de corpos celulares de neurônios, chamados de gânglios, que são espalhados pelo nosso corpo, principalmente nas regiões próximas da coluna vertebral. Então o sistema nervoso periférico, ele é formado pelos nervos e pelos gânglios. Só que esse sistema nervoso periférico, ele é dividido em 2 sistemas nervosos. Nós temos o sistema nervoso periférico somático e o sistema nervoso periférico autônomo. O nosso sistema nervoso somático, ele é formado por neurônios sensoriais e por neurônios motores. Então ele está diretamente envolvido na captação de informações através dos nossos órgãos dos sentidos, né? Informações sensoriais que a gente vai captando por todo o nosso corpo. E ele também está envolvido nos processos de controle voluntário, como, por exemplo, o funcionamento da nossa musculatura esquelética. Quer ver, ó? Braço, levanta. Levantou. Braço, baixa. Eu estou controlando isso. É um controle voluntário. Então, o sistema nervoso periférico que está envolvido nesse processo pedagógico é o sistema nervoso periférico somático. Já o sistema nervoso autônomo, ele não tem a participação voluntária, ou seja, ele funciona sozinho. Você não vai mandar ele fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa. Ele está diretamente formado apenas por neurônios motores.
não existem neurônios sensoriais formando o sistema nervoso periférico autônomo. E ele controla o funcionamento das nossas glândulas endócrinas, a contração da musculatura lisa e da nossa musculatura cardíaca. Você não fica falando teu coração, vai lá, contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai. Ele tá aqui, ó. Enquanto eu tô falando pra você, o meu coração ele tá funcionando tranquilamente. Eu não tô pensando nisso. Então quem tá envolvido nesse processo pedagógico é o sistema nervoso periférico autônomo. Esse sistema nervoso periférico autônomo, ele é dividido ainda em mais dois grupos. Nós temos o autônomo simpático e nós temos o sistema nervoso periférico autônomo parasimpático. Quando a prova pergunta para você sobre sistema nervoso, geralmente a questão que vem sobre isso é sobre sistema nervoso autônomo periférico simpático e parasimpático. Então é muito importante que você entenda como eles funcionam. A primeira coisa que você tem que entender é que o sistema nervoso periférico autônomo simpático e parasimpático, eles são antagônicos. Ou seja, se um vai estimular, o outro vai desestimular a mesma ação. Só que de repente esse coração precisa relaxar. Quem é que vai entrar em ação agora? O sistema nervoso periférico autônomo parasimpático. E aí o coração ele vai, ó, batendo fraquinho, fraquinho. Guarda assim, ó, a pessoa que é simpática, ela é mais ativa. Então o sistema nervoso periférico autônomo simpático, ação. O parasimpático, relaxamento. Por exemplo, dilatação da pupila, simpático. Contração da pupila, parasimpático. Aumento da pressão arterial, simpático. Diminuição da pressão arterial, parasimpático. Só tem que tomar cuidado com o funcionamento do sistema digestório, porque aí para ele funcionar, através dos movimentos peristálticos, será usado o parasimpático. E depois para inibir esse funcionamento, será usado o simpático. Mas na maior parte das vezes, tudo que é ação é controlado pelo simpático. Tudo que é contrário a essa ação será controlado pelo parasimpático. Outro assunto também que é muito questionado quando se fala de sistema nervoso é a questão do atorreflexo ou arco-reflexo. E o que seria isso? É quando você recebe um estímulo e ele não é enviado para o cérebro. Ou seja, esse estímulo bate na medula nervosa e a própria medula nervosa já envia uma resposta do que você tem que fazer para aquele estímulo. Então vamos entender aqui como funciona o ato reflexo patelar, que é aquele que você leva uma martelada no joelho e levanta a perna na cara do médico. Então o que vai acontecer? Quando você leva a martelada, essa informação será levada. Qual informação, Jubi? A que você está levando uma martelada no joelho, ela será levada para a medula nervosa através de um neurônio sensorial. Quando essa mensagem ou esse impulso nervoso chega aqui na medula, um interneurônio ou neurônio de associação vai fazer a transição dessa mensagem para um outro neurônio que agora é um neurônio motor. Então essa mensagem ela vai chegar por um neurônio sensorial e agora ela vai voltar para a musculatura da perna através de um neurônio motor, levando a mensagem de que a perna deve ser esticada. Então basicamente, um neurônio sensorial leva a mensagem e um motor traz a mensagem de volta para você fazer o movimento da perna. O ato reflexo geralmente é utilizado para nos tirar de situações que envolvam risco para o nosso organismo. Ou seja, a tua resposta ela tem que ser tão imediata que você não pode se dar o luxo dela ir até o cérebro processar essa informação e mandar uma outra informação daquilo que você tem que fazer. Por exemplo, você bota fogo no seu dedão. Se tivesse a participação do cérebro, olha só o caminho. Está pegando fogo no dedão, o que é que eu faço? Aí o cérebro manda a resposta, tira esse dedão agora daí. Meu, você já queimou o corpo inteiro. Então, na verdade, quando você bota fogo aqui, um neurônio sensorial já envia uma mensagem para a medula, e aí um neurônio motor volta dizendo para você tirar o dedo. Geralmente são situações que você fala um palavrão que parece a palavra baralho, né? Quando você bota o dedo no fogo, o que você fala? Baralho? Isso é um ato reflexo. Por exemplo, alguém bota uma taxinha num banco, aí você senta. Assim que você senta, baralho, isso é um ato reflexo. Você está andando de costas, alguém joga o copo, aí fala assim, cuidado, você olha, baralho,
Isso é um ato reflexo. E só depois que você usa o ato reflexo é que a informação é enviada para o cérebro. Geralmente você, por exemplo, é espetado com alguma coisa. Baralho, usou o ato reflexo. Tirou, você já salvou a sua mão. Aí a mensagem também é enviada para o cérebro. É o momento em que você vai analisar a situação. Baralho, aí, ó, usei o ato reflexo, agora foi pro cérebro. Ai, o que será que me picou? Ai, meu Deus, tem um espinho aqui. Entendeu? Sistema nervoso não tem The Secret pra você, Jubealuno, Jubealuna querida. Então não esqueça que nós temos o sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo e pela medula nervosa, e que existe uma membrana envolvendo esse sistema nervoso central chamada de meninge. E o sistema nervoso periférico é formado pelos nervos e pelos gânglios. E esse sistema nervoso periférico é subdividido também em dois grupos. O sistema nervoso periférico somático, que são ações voluntárias, e o sistema nervoso periférico autônomo, que são ações involuntárias. E esse autônomo é dividido em simpático e parasimpático. O simpático, ação. O parasimpático, desação. E lembre-se sempre, você não é derrotado quando você perde. Você é derrotado quando você desiste. Não desista. Acredite no seu sonho que tudo vai dar certo. Foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço. Tchau.